Salve, salve, queridos web amigos, companheiros do canal Gênesis, sejam bem-vindos para o nosso espaço de convivência. Hoje, com mais um episódio, Revolução Espírita. Hoje é dia 22 de março do ano de 2020. A humanidade passa por um momento complexo em função da doença do coronavírus. Nós estamos em franca quarentena e por isso estamos aproveitando para colocar as nossas tarefas em dia. E hoje vamos gravar então mais um episódio da nossa série de leituras comentadas, Revolução Espírita. É uma revolução que se realiza nas ideias, conforme apresenta Allan Kardec. Revolução tanto maior, quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra, para a transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o bem, que é o reino de Deus. Allan Kardec, no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso episódio, Jobar e os médiuns mercenários. Livro Revolução Espírita, Paulo Henrique de Figueiredo. Certa vez, em 1864, uma sonâmbula disse ter recebido uma comunicação do espírito do senhor Jobar, a qual aconselhava cobrar dos ricos por suas consultas, para ofertá-las gratuitamente aos pobres e operários. Vale a pena conhecer um pouco sobre a personalidade extraordinária que foi Jobar, colaborador de Kardec na Sociedade Parisiense, da qual chegou a ser presidente honorário. Jean-Baptiste Ambroise Marcely Jobar nasceu em 1792, num pequeno vilarejo francês, Bessé, de onde seu pai, simples agricultor, fora prefeito por 30 anos. Um dia, ele juntou os 3 filhos e lhes disse: não posso ajudar nas suas escolhas, mas vocês devem decidir entre o caminho da riqueza e o da sabedoria. Naquela época, surgiam as indústrias e, com uma habilidade incomum para a invenção, com apenas 18 anos, Jobar ganhava 9.000 francos por ano. Enorme soma para a época. Mas sua vocação era a educação. Homem talentoso, criou máquinas para o desenvolvimento da indústria. Abriu mão de ser comerciante, o que provavelmente o levaria à fortuna, para canalizar sua capacidade ao ensino dos novos engenheiros, mecânicos e inventores. Décadas depois ele refletiu, abre aspas, eu era ignorante e ganhava 9.000 francos. Hoje, dediquei 50 anos aos estudos e ganho metade disso. Se pudesse ser o homem mais sábio do mundo, não me importaria se tivesse que me reduzir à fome. Em 1828,
Recebeu medalha de ouro da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional de Paris e de Cavaleiro da Legião de Honra. Ordem máxima da nação francesa. Naturalizou-se e viveu na Bélgica. Tinha o mais importante estabelecimento de litografias e foi o primeiro fotógrafo daquele país. Publicou livros, escrevia artigos em jornais e revistas sobre economia, educação e ciência. Foi nomeado curador do Museu da Indústria de Bruxelas e membro de diversas sociedades científicas. Além disso, era poeta, economista, inventor e jornalista. Quando lançou a Revista Espírita, em 1858, Kardec recebera muitas cartas de incentivo e de admiração de seus leitores. Uma das mais entusiasmadas foi a de Jobard. Abre aspas. Recebi e li com avidez sua Revista Espírita e recomendei aos meus amigos, não a simples leitura, mas o estudo aprofundado de seu Livro dos Espíritos. A ideia de que a vida não é senão uma purificação de almas, uma prova e uma expiação, é grande consoladora, progressista e natural. Aqueles que a ela se ligam são felizes em todas as posições. Conto logo atravessar Paris, onde tenho tantos amigos para ver e tantas coisas a fazer, mas deixarei tudo para tentar ir apertar sua mão. Essa carta Kardec publicou na Revista Espírita de 1858. Continuando com Paulo Figueiredo. Kardec comentou, abre aspas, uma adesão tão clara e tão franca da parte de um homem do valor do Sr. Jobard é, sem dúvida alguma, uma preciosa conquista. Numa próxima carta, agradecendo o convite para tornar-se membro honorário e correspondente da sociedade, Jobard contou uma particularidade de sua vida. Aspas, de uma carta que Kardec publicou nessa mesma Revista Espírita. O que me faz suportar sem dor as injúrias, as injustiças, os roubos de que foi vítima privilegiada, foi a ideia de que aqui não existe nem felicidade, nem infelicidade, com que possamos nos alegrar ou nos afligir. Trabalhei, o que me deu forças para fustigar os adversários mais encarniçados e impor respeito aos demais. De sorte que agora sou mais feliz e mais tranquilo do que as pessoas que me escamotearam uma herança de 20 milhões. Eu os lastimo, pois não lhes invejo a posição no mundo dos espíritos. Se lamento esta fortuna, não o é por mim. Afinal de contas, não tenho apetite para digerir 20 milhões, mas pelo bem que deixei de fazer. Que alavanca poderosa nas mãos de um homem que soubesse empregá-la utilmente. Quanto impulso poderia proporcionar à ciência e ao progresso? Aqueles que têm fortuna ignoram frequentemente as verdadeiras alegrias que se poderiam permitir. Pois bem, Jobard participaria ativamente das pesquisas de Kardec, com ideias, artigos, visitas e cartas, até 27 de outubro de 1861, quando morreu subitamente aos 69 anos.
Mas a sua tarefa junto à doutrina não acabou nesse dia. Seu trabalho seguiu do outro lado. Continuou a frequentar a sociedade como espírito, ativamente. Sabendo disso, foi que a médium escreveu a Kardec pedindo sua opinião sobre a veracidade daquela comunicação que a orientava a aceitar contribuição dos mais ricos, mesmo que voluntária, para a sua ação assistencial, distribuindo benefícios a pobres e operários. Kardec, de forma inesperada, dirigiu a 6 médiuns da sociedade a seguinte mensagem. Queria perguntar ao espírito do senhor Jobá se ele ditou à senhora X, convidando-a a explorar a sua faculdade. Preciso dessa resposta para amanhã. Isso está na Revista Espírita de 64. Cada um dos médiuns acreditava que iria resolver sozinho a questão. Quando recebeu as psicografias, em todas elas, o espírito de Jobá denunciava a comunicação como falsa, reforçando o fato de que qualquer cobrança, por mais disfarçada, seria inadequada. Destacamos somente alguns trechos. Você que acompanha esses estudos, essas leituras comentadas na playlist Revolução Espírita, observe como Paulo Figueiredo foi inspirado na transcrição desses trechos. Médium senhor Rui. Como se poderia crer que justamente aquele que em todas as suas comunicações recomendou a caridade e o desinteresse, viesse hoje se contradizer? É uma prova para a sonâmbula, e eu a convido a não se deixar seduzir pelos maus espíritos que ambicionam por essa pequena especulação de além-túmulo. Lançar o desfavor sobre os médiuns em geral, além do médium sobre o qual é questão em particular. Agora, o médium senhor Lemarie, que estava iniciando suas atividades junto com Kardec. Olhai ao vosso redor. São ricos, são pobres, aqueles que fazem ofício de um dom providencial? Eles vendem a ciência dos espíritos e o óbolo que recolhem. É a gangrena de seu espiritualismo. Fizeram bem dizer espiritualismo, porque os espíritas reprovam, todos sabem, qualquer venda moral. Rejeitamos de nosso seio todas essas escórias mentirosas que fazem rir os assistentes introduzidos em seu negócio. Futuramente vamos ver que o médium Lemarie, que foi instrumento para essa mensagem, se complicou exatamente no conteúdo que ele veiculou. Mas é um assunto para os futuros episódios. Agora, médium senhora Costel. As pessoas pobres erraram em abandonar a sua profissão para exercer a mediunidade no sentido lucrativo da palavra. Sei que muitas dentre elas se abrigam sobre o título de missão,
ou abandono de seu lar, desertado por orgulhosas satisfações, e a importância efêmera que lhes concede a curiosidade mundana. Esses médiuns se enganam, de boa fé. Eu o espero, mas enfim se enganam. A mediunidade é um dom sagrado e íntimo do qual não se pode abrir comércio. Os médiuns muito pobres, para se consagrarem ao exercício de sua faculdade, devem subordiná-la ao trabalho que os faz viver. O Espiritismo nisso nada perderá, ao contrário. E a sua dignidade com isso muito ganhará. Ainda, médium senhor Vézy, mulheres ou homens, que deixais a máquina de fiar, ou a ferramenta para vos fazer pregador, expositor, palestrante ou médium, é pedir um salário. Não é senão o orgulho que vos guia. Quereis um pouco de glória em torno de vosso nome. O metal não tem senão feio reflexo que o tempo enferruja, ao passo que a verdadeira glória tem mais luz na abnegação. Os desinteressados serão os mais recompensados. Uma felicidade durável os espera. Seus nomes serão tanto mais poderosos quanto terão derramado mais lágrimas. E que suas frontes tiverem se coberto de mais suor e de poeira. Ainda o médium Senhor Dandel. Pois bem, isto vos espanta, mas há tantos bobos no mundo dos espíritos como entre vós. Sem vos ofender, que um bobo pode dar a outro a comunicação sonambúlica em questão. E por fim, médium senhora Delane, é preciso que redobreis a atenção. Neste momento, uma incrível revolução se opera entre os desencarnados. Tendes também entre eles adversários, que se prendem a vos suscitar entraves. Mas Deus vela sobre sua obra. Ele colocou em vossa cabeça um chefe vigilante que possui o sangue frio, a perspicácia e uma vontade enérgica para vos fazer triunfar dos obstáculos que os vossos inimigos visíveis e invisíveis levantam a cada instante sobre vossos passos. Não, meus amigos, o Espiritismo não deve ser explorado por espíritas sinceros e de boa fé. Compreendei bem que se Allan Kardec autorizasse semelhantes ideias, por seu silêncio ou sua aprovação tácita, dentro de 2 anos, o Espiritismo seria a vítima de uma multidão de exploradores. E que esta coisa santa e sagrada seria desacreditada pelo charlatanismo. Eis a minha opinião.
rejeito, pois, hoje como sempre, toda ideia de especulação, qualquer que seja o pretexto, que entravasse a doutrina, em lugar de ajudá-la. Eu gostaria, com a permissão dos amigos, de chamar a atenção para esse depoimento deste espírito, quando ele fala do perfil psicológico de Allan Kardec. Quando diz que Allan Kardec era um homem rígido, coerente, atento, adotava critério para, com uma visão de ciência, se posicionar protegendo o Espiritismo. Porque, diferente disso, em 2 anos, o espírito faz uma especulação. A doutrina espírita encontraria muitos entraves. Pois bem, melhor que um médium sem recursos subordine sua faculdade ao seu sustento, deixando-lhe apenas o tempo disponível e assim mantenha a dignidade. Depois de publicar as psicografias, Kardec ressaltou que, abre aspas, a necessidade do desinteresse nos médiuns é hoje, a tal ponto, passada em princípio, que teria sido supérfluo publicar o fato acima. Se não oferecesse, fora da questão principal, um notável exemplo de coincidência e uma prova manifesta de identidade. Pela semelhança dos pensamentos e a marca de originalidade que levam, em geral, todas as comunicações do nosso antigo colega Joubert. No entanto, passados 150 anos, médiuns, escritores, palestrantes, lucram esquecendo o desinteresse. Inúmeros pesquisadores denunciaram as deturpações e abusos em artigos e livros, como Herculano Pires, Jorge Resine, Deolino Amorim, Carlos Embaçaí, Júlio Abreu Filho, Nazareno Tourino, Luciano Costa, entre outros. E com a permissão do autor, eu ainda insiro Arnaldo Rocha, o grande amigo de Chico Xavier. Um fato descreve bem essa situação. Grandes médiuns do século passado, que viveram com simplicidade e longe da lisonja, são lembrados por suas atitudes de desprendimento como figuras santificadas de uma abnegação milagrosa. No entanto, deveria-se considerar o desinteresse como simples dever. Da mesma forma como a honestidade não é uma qualidade diferencial, mas condição básica de todo trabalhador.
Depois do desenlace de Rivail, Kardec, a rede de médiuns desinteressados e as centenas de grupos familiares conscientes da boa orientação se dispersaram. Mas, nas obras fundamentais, a doutrina espírita permanece intacta. Kardec afirmou, abre aspas, a doutrina não é ambígua em nenhuma de suas partes. Ela é clara, precisa, categórica em seus menores detalhes. Só a ignorância e a má-fé podem se equivocar sobre o que ela aprova ou condena. E deixou uma tarefa urgente. Abre aspas novamente. É um dever, meu amigo do canal Gênesis, é um dever para todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desaprovar abertamente, em seu nome, os abusos de todos os gêneros que poderiam comprometê-la, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice e fornecer armas aos nossos adversários. Esse texto está na Revista Espírita de 1865. Repetindo, pactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice e fornecer armas aos nossos adversários em espiritismo. Paulo Henrique Figueiredo foi lúcido, conciso, direto e fiel, esposando o pensamento do codificador, resgatando a história para nos auxiliar nesse processo de divulgação e de vivência doutrinária espírita. Tantos painéis se abrem nessas reflexões, mas eu ainda gostaria de convidar você, estudioso, atento, dedicado, no que remonta à questão da honestidade, do desinteresse, que ele tão esvaziado nos tempos que quando um amigo em espiritismo adota o critério, ele é naturalmente elevado na categoria de um santo, porque é um ponto fora da curva. Diferentemente, deveremos refletir que é uma obrigação, que isso é uma qualidade que é exercitada para ser implementada nos domínios do coração. No adágio popular se afirma que honestidade é obrigação. O desinteresse tem a ver com a moral e com a virtude, que nos faz recordar do referencial na nossa destinação planetária. Jesus, que veio para nos mostrar com exemplos de sacrifício, com amor e fé, que para conquistarmos o reino dos céus, que está dentro de nós mesmos,
Precisamos trabalhar com a consciência íntima, com as leis universais, no que remonta ao espírito, leis morais, que são leis que aglutinam, que atraem os seres para a prática do bem, nos auxiliando a pôr para fora, a manifestar o contributo intuitivo da lei divina, que fora até agora escrita por nós mesmos em nossas experiências, a trabalhar a nossa espiritualidade, nos libertando das peias do mundo egóico, materialista, sensualista, competitivo, ganancioso, ambicioso e ilusório. O meu reino, disse Jesus, não é desse mundo. Que nós possamos aprender na experiência humana a nos dignificarmos como espíritos, porque espiritualidade tem a ver com as nossas responsabilidades de toda hora aqui na Terra. Por isso, os exemplos estoicos, coincidentemente, chega como marcador do livro a imagem de um grande representante do estoicismo, o imperador Marco Aurélio, que tinha como princípio a moral, a virtude, a justiça. E ele trabalhava a ideia da entrega, da fidelidade aos princípios que abraçamos, levando até o fim, para que nos dignifiquemos perante a própria vida, a natureza, os seres, a nós mesmos. Revolução espírita, revolução moral, reposicionamento, ressignificação. Reler a história que nós escrevemos quanto indivíduos e humanidade, para nos preparar cada vez mais, seguindo os passos daquele que é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se intercambia, se interage, se comunica, se integra com Deus, senão pela luz que abre, através da caridade, os portais da verdadeira felicidade. Muito obrigado pela sua presença, pela paciência, e vamos aí aproveitar esse período de quarentena para organizar as ideias e nos planejar para o novo ciclo que está se abrindo. O mundo não será o mesmo. Agradeçamos aos bons espíritos que nos aproximam, que nos irmanam pelos exemplos e nos concitam a praticar esta mesma mensagem libertadora. Paz, saúde, prosperidade, amor, luz na tua alma. Ave Cristo. Assim nos despedimos. Em breve, um novo episódio. Revolução Espírita. Muito obrigado.